Um menino americano de 9 anos se suicidou dias após o início das aulas, vítima de bullying constante por ser gay. Abre aspas, 4 dias na escola foi o que bastou e só posso imaginar o que lhe disseram. Fecha aspas, quem declarou isso foi a mãe de James Miles, a Leila Pearce, a meios de comunicações locais. Ela disse, meu filho disse à minha filha mais velha que os meninos na escola falaram para ele se matar. Me dói tanto que não tenho vindo a mim. Pierce explicou que seu filho, que estava na escola fundamental Joy Shoemaker, em Denver, Colorado, oeste dos Estados Unidos, lhe disse nas férias de verão que era gay e que queria se apresentar como tal a seus colegas quando começassem as aulas. A mãe continua falando. Foi à escola e disse que ia contar às pessoas que era gay, porque estava orgulhoso de si próprio. A escola pôs à disposição dos estudantes e professores terapeutas para quem quiser falar sobre o ocorrido e mandou cartas às famílias sobre a tragédia. A mãe continua. Tem que haver responsabilidade pelo bullying. As crianças sabem que está errado e uma criança não gostaria que fizessem isso com ela. Acredito que se deve responsabilizar os pais, porque claramente os pais estão ensinando-os a ser assim ou tratando-os assim, acrescentou a Leila Pearce. Por que ainda as pessoas insistem em cometer bullying? A gente tem visto aí nas redes sociais quanto fake news, quanta mentira é colocada para atrizes, para atores, políticos. A gente está vivendo aí as eleições, sempre inventando notícias e geralmente quando é a invenção dessas notícias sempre vai pelo caráter pessoal, né? Pega ali uma diferença, alguns defeitos físicos e as pessoas são muito cruéis em relação a isso. Por que ainda, em pleno século XXI, temos pessoas que não aceitam o diferente ou não aceitam a diversidade? Como é que a doutrina pode explicar e nos auxiliar em uma nova conscientização? E aí, Kátia Pelle? Primeiro que a gente tem que levar em consideração o momento evolutivo do ser, dessa coletividade, porque nós não estamos juntos aqui por um acaso também, né? Nós estamos por uma questão de afinidades e capacidades intelectuais mais ou menos parecidas, guardando, lógico, a ressalva das individualidades. Não tem como a gente negar isso. Porém, o avanço tecnológico, o avanço das possibilidades que as pessoas alcançam, faz com que elas experimentem coisas novas. E muitas vezes, na maioria das vezes, não sabe lidar com essas coisas novas. E uma delas é o respeito ao próximo. Dentro das facilidades que a gente recebe, com ela vem um monte de outras coisas que podem atrapalhar não é bem o termo, mas que pode, vamos dizer assim, limitar uma certa forma de lidar com o outro, com o diferente. Isso tudo é aprendizagem. Só que tá certo, ok, é um momento que a gente está passando, é um momento de aprendizagem, é um momento que as pessoas não estão sabendo lidar. É fato. Mas o que nós podemos fazer para dirimir isso? Esse é o ponto. Ele existe. E não adianta a gente tapar o sol com a peneira. A primeira vez que, inclusive, se ouviu falar no termo foi, acho que em 1980, com um professor lá na Noruega, se não me engano. Justamente por ele perceber que a maior parte das ocorrências desse tipo de ameaça vinha dos, olha que incrível, universitários. Por quê? Porque atingiam um patamar diferenciado. Era uma novidade, era uma liberdade. E aí se confundia se confunde ainda essa liberdade com falta de amor, com falta de respeito, com falta de limite. E aí passa a ser a tal da libertinagem, né? O que vocês acham? E aí, Edson? Então, bom, o bullying ele vem da palavra bully, né? Que significa bully. Valentão. Então, se a gente for parar para pensar, é um termo atual para algo que já existe há muito tempo. Eu sofri bullying na minha época, Cláudio.
Tinha um cabeção, era chamado de cabeção. Né? Depois fui chamado de orelhudo. Porque a orelha crescia e a cabeça não. Fazia parte, vamos assim dizer, da cultura, da forma, mas não se dava tanta atenção, né? Tanta importância, porque a gente aprendia a conviver. Tá certo? É a parte do aprendizado que a gente fala. Só que tem limites, né? Isso. O que vem acontecendo, na verdade, é que, por exemplo, foi noticiado esse caso, tem outros casos que estão sendo noticiados, então a tecnologia, como bem falou a Kátia, ela tem ajudado a gente, a humanidade em si, até a discutir o assunto. Porém, a própria tecnologia que ajuda a discutir o assunto é a mesma que provoca o chamado cyberbullying, porque hoje tem bullying até pelo celular agora. Uhum. Né? As pessoas zoam a outras pelo celular, aí manda para os grupos de WhatsApp, manda para os grupos de Facebook e por aí afora. Então você hoje não está nem livre do tal do cyberbullying, né? Que é algo que é da modernidade em si. Porém, se a gente for parar para pensar, o que está mudando são os meios ou os métodos de cometer o bullying, mas ele sempre existiu, é isso que eu estou querendo dizer. A Kátia citou aí os universitários. Você quer coisa mais do que o que acontece nas universidades? Exato. É né? onde é o próprio pessoas, trote. Com os calouros, exato, né? exato. O trote é a coisa mais absurda que tem. Agressiva. Então, esse professor, inclusive, que eu esqueci o nome dele, eu acho que é Dan, ele percebeu essa ruindade, vamos dizer assim, acentuada, porque os jovens se sentiam donos da verdade, os donos da tribo, e queriam se prevalecer através de força. Se impor. Exatamente. Mas, acho que tem a ver com a fase, né, com a idade do jovem, né? Ele já se sente ali todo poderoso, como fala a própria palavra valentão. Então ele já se coloca numa posição social que para ele é de destaque e se sente no direito, né, de agredir. Antes disso até tinha nas escolas, né, no ginásio, no primário, mas era em forma de brincadeira e parava por ali. Não eram algo assim tão maior ou mais importante mais ou menos, mais sério. Viu, Kátia? Eu sofri depois, mais pra frente, um bullying violento que eu tive que me afastar da escola. Perdi 1 ano de escola. Mas não era tão comum como hoje, é isso que eu tô falando, entendeu? Não a gente era. se resolvia com o pai e a mãe indo para a escola e resolveu o problema. Isso. E eram fatos isolados. Hoje em dia, a coisa generalizou. Eu acho que tem também um detalhe que a gente tem que observar, que nem essa mãe cita na mensagem, aí, né, na matéria, né? Que ela não imaginava, porque o filho também não veio conversar. Então, o que está acontecendo hoje? É um fato que a gente tem que também, não pode colocar tampar o sol com a peneira. Exatamente. Os pais não estão conseguindo dialogar com os filhos. Foi até interessante você Né? falar isso, Edson, porque quando o Cláudio leu a matéria, ela coloca a culpa nos pais das outras crianças. E eu pensei, mas e a responsabilidade dela como mãe também estar atenta? Porque o filho manifesta, né? Ele dá informações, ele dá eu não sou psicóloga, mas o que a gente lê, o que a gente ouve, é que realmente a pessoa, embora seja silencioso, a pessoa dá alguns sinais, né? Ontem eu li uma matéria de uma pessoa que ela se desfez de todos as suas roupas, ela doou suas roupas, tudo que ela tinha, uma menina, e cometeu suicídio. Então a pessoa dá pequenos sinais, né? Falta um olhar mais Talvez atento. uma mãe, um filho chega, mãe, eu tenho 9 anos, eu sou gay, eu vou assumir na escola que eu sou gay para os meus amigos e estou orgulhoso de ser gay, que é o que fala a matéria. Será que essa mãe preparou esse filho para o mundo que ele está vivendo hoje? Para o terrorismo que ele ia sofrer, né? A gente sabe que a gente não vive no paraíso, né? Então, tem que preparar o filho. Os pais que têm esses desafios de educação também precisam se preparar, né? A gente também não pode terceirizar a responsabilidade, colocar só a responsabilidade nos pais das outras crianças, né? Esse é um fato que a gente tem percebido. O despreparo emocional e psicológico dos parentes. Geral, né? Não é só pai e mãe, é tio, geral, é avó. É da sociedade. Como um todo. Você começou hoje a sua colocação falando da questão moral. É a questão moral que a gente vive, é o nosso estado evolutivo que leva
a esse tipo de situação, né? E até, Kátia, eu acredito, e é uma coisa para a gente pensar, será que o bullying está mais intensificado agora ou porque agora nós temos mais notícia do bullying, né? Porque eu me lembro também na minha fase escolar que era muito frequente e tinham determinados alunos, determinadas turmas que praticavam o bullying de forma assintosa. Então, será que hoje nós temos mais consciência e isso tem mais visibilidade do que na nossa geração ou na geração dos nossos pais? Então, é o que eu tentei na minha fala colocar, né? Porque a tecnologia que nos permite ter notícias e isso espalhar e permitir que a gente discuta o assunto, tanto que nós estamos falando dele aqui hoje, né? É a mesma que permite outro tipo de bullying. Quer dizer, então, olha para você ver como são as coisas, né? Para você ver como isso está presente no dia a dia das pessoas, na verdade. E se a gente parar para pensar, o que é que provoca o bullying? Primeiro é alguém que é um covarde, aí é que a gente tem que deixar bem claro isso, né? O que provoca o bullying é um covarde, tá certo? Que ele se aproveita de uma situação para ir lá e de alguma forma agredir pode ser verbal, pode ser física, pode ser emocional, né? É uma agressão. Agredir aquele mais fraco. Porém, ele só consegue fazer isso porque ele tem aqueles que o incentivam. Dificilmente uma pessoa sozinha faria bullying com a outra. Ele tem aqueles que aplaudem, aqueles que o incentivam. Então ele se sente numa energia assim mais acalorado, vamos assim dizer, para fazer, entendeu? Porque na verdade ele está fazendo para mostrar para os outros o quão valentão ele é. E aí também no é fruto fundo, da educação que ele recebe em casa também, né? É todo um contexto, né? Contexto. Todo um contexto. Aliás, isso que a Elaine disse, estou pegando aqui o portal Independent, né? Um dos principais jornais lá do Reino Unido, e o Ias Nekat, sobre este caso, escreveu um artigo falando da experiência dele, e ele fala justamente disso, né? Da questão que a família não vai percebendo estes sinais e chega até esse momento drástico do suicídio. Então ele relata o que ele passou, né? Passou por bullying também, assumindo a homossexualidade, mas o quanto foi importante o apoio familiar para superar esta questão. Em um dado momento ele fala que, no jornal britânico, que ele não tinha ideia do que estavam fazendo com ele, mas que ele percebia que aquilo não era normal, né? Então ele foi falar com a mãe, com os pais, e os pais tomaram uma atitude. Então a gente está vendo aí alguém que passou por isso e dando um outro lado desta situação. Mas se a gente for olhar no nosso contexto familiar, a gente vai perceber situações, né? Até a gente brincava em casa, porque eu tenho um irmão, né? E ele, na época adolescente, era bem magro, né? Estudava muito, fazia faculdade, fazia cursinho, e bem magrinho. E a turminha brincava que ele era muito magro. E ele falava assim, Deus dá inteligência para uns e músculo para outros, né? Então, a gente tem que saber se defender, né? A gente tem que saber se posicionar conforme as ofensas que a gente recebe também, porque a gente vive nesse mundo, é o homem no mundo, né? A gente vive encarnado nas condições que esse planeta nos oferece. Então, não dá pra gente viver no mundo de Bob, né? Filhinho, vai lá na escola, assume que você é gay, porque todos os seus amiguinhos vão te adorar, né? É um pouco fora da realidade isso, Isso né? demonstra o quanto as crianças também já estão carregadas dos preconceitos, apesar de muita gente tentar negar. Apesar de muita gente querer tapar este sol com a peneira, como bem disse o Edson. Porque não adianta dizer assim, a criança não está preparada, porque a criança não tem preconceitos, porque a criança não vê problema em nada. Não, a criança, ela carrega até certo ponto. O que vai até este certo ponto é a importância que os pais dão ou não para aquilo. E lembrando também, Kátia, que as crianças são espíritos de múltiplas existências que vêm com esse ranço, né? É justamente as questões morais que a gente ainda está trabalhando para nossa evolução. Sim. Então, a criança já traz dentro de si também as suas opiniões, as suas crenças, né? Os seus valores, né? A gente vai para o intervalo, Edson. Chegou aqui pelo WhatsApp. Bom dia, amigos queridos. Gosto muito do programa Às Quintas, com a participação do Edson, nosso Reinaldo Azevedo da Boa Nova. Paz e luz a todos. Ana Maria Gomes de Melo de São Paulo. O Edson é fera nos comentários aqui. Os religiosos não gostam muito, não. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Até já.